Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. É mais uma quarta-feira, dia 14 de agosto de 2019. Agradecer a Jesus Divino e Amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, a Pai Seta Branca, Mãe Yara e aos nossos mentores, aqueles abnegados, pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros ministros e guias missionários. É mais esta rica e feliz oportunidade de estarmos aqui, juntos, reunidos, dividindo entre todos algo diferente que ontem não tínhamos. Dividindo amor, dividindo sintonia, vibração, desejando a todos os meus irmãos e irmãs, a quem conheço, a quem não conheço, que são muitos, desejando a todos neste dia que seja um dia iluminado, um dia abençoado, que o povo de Maiante possa ter trazido a cura aos doentes, que esses médicos, grandiosos espíritos do espaço, possam ter trazido a cura aos doentes deste mundo físico. Como sempre, estou-me lembrando de alguns, salve Deus, que possa penetrar nesses lares o amor, a humildade e a tolerância, que possa Jesus Divino e Amado Mestre, o grande Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, entrar nesses corações agoniados, que vivem acrisolados no ódio, na raiva, na inveja, na maldade. Agradecendo por esta rica e feliz oportunidade, agradecer a presença luminosa sempre dos nossos mentores para estes momentos especiais, porque são momentos especiais. E hoje, para falar no africanismo no Vale do Amanhecer. Salve Deus! Aqui temos que recuar um pouquinho. Há milénios, um grupo de grandes iniciados se reuniu na África. Por isso se chama africanismo, formando um centro emissor de luz e de energias fantásticas que eram emitidas para diversos pontos da Terra. O oráculo de Ariano, que significa raízes do céu. Mas a vaidade, pois é, salve Deus, a vaidade tomou conta desses homens, tomou conta deles, desse povo, e os sacerdotes se acharam tão evoluídos e tão poderosos que gradativamente foram se afastando de Deus. Salve Deus! Com a decadência, com a perversão, a raiz que alimentava aquele abençoado povo, a raiz ela foi recolhida pela espiritualidade maior, tendo sido recolhida a chave mestra. Desta forma, uma porta foi fechada.
Outra porta foi velada. Isso quer dizer que restou apenas uma esperança, já que uma porta velada pela espiritualidade jamais será reaberta. E que as forças manipuladas pelos sacerdotes desse tempo já não eram originárias daquela raiz, o que isso gerou o feiticismo, que foi o grande perigo do saber demais, sem a devida assistência da espiritualidade maior. Salve Deus! As grandes luminosidades foram veladas e a porta se fechou. E todo aquele antigo esplendor se perdeu, passando eles a manipular forças nativas, forças neutras em simples correntes magnéticas. Então, salve Deus, surgiram então as grandes linhas religiosas, como todos conhecemos: Candomblé, a Umbanda, o feiticismo com a manipulação de forças das trevas, dos vales negros, em seitas distantes da estrada do amor. Salve Deus! Nesse tempo, incorporações e manipulações de energias usadas indistintamente para o bem e para o mal, que misturadas que até hoje causam o quadro de dores e sofrimentos nos espíritos reencarnados na África. Naquela época, os grandes iniciados retiraram toda aquela poderosa energia e um iniciado chamado Sisman Dirchin presidiu a toda aquela eclosão, a toda aquela força, e formou um oráculo. Salve Deus! Isolando dos homens, mergulhados no fanatismo, nas vaidades, nas macumbas. Então, dessa forma, salve Deus, fechada aquela luminosidade na África, os homens ficaram entregues a si mesmos. Dessa forma, destruições, dores, ruínas, violência, e os povos africanos, salve Deus, passaram a sofrer as grandes conquistas dos europeus, passando dolorosos períodos das mais duras colonizações. A todo esse drama acrescentou-se, no cumprimento do pesado karma, a captura de africanos para serem vendidos como escravos. Para serem vendidos como escravos, nesse tempo se dizia no Novo Mundo, a América. E para o Brasil vieram, na maioria, sudaneses e bantos. Portanto, as suas doutrinas, e sendo até obrigados pela força da Igreja Católica Romana, que dominava em Portugal e suas colónias, a fazerem
o que se chamou de sincretismo religioso, misturando desta forma práticas africanas com rituais católicos. Isso causou a dispersão dos princípios do africanismo, porque, misturando-se em camadas mais pobres e sem cultura, nasceram numerosas seitas de derivações deturpadas das raízes africanas. Desta forma, salve Deus, a grande missão, todavia, estava com os espíritos, os Enoques, salve Deus, que pertenciam à nação dos Nagôs. E eu aqui quero ressaltar a grande diferença entre o espiritismo e a doutrina do amanhecer. Enquanto para o kardecismo o africanismo significa apenas a mistura das linhas e das seitas de origem africana, não acatando a figura do preto velho, salve Deus. Para nós, jaguares, salve Deus, 20 horas. Salve Deus. Jesus divino e amado Mestre, nesta bendita hora, te agradeço por mais esta rica e feliz oportunidade. Agradecendo ao grande Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, aos abnegados mentores, mensageiros de Deus, pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros, ministros e guias missionários. Aqui estou no cumprimento da minha jornada. Salve Deus, o Senhor tem seu templo em meu íntimo. Nenhum poder é demasiado ao poder dinâmico do meu espírito. O amor e a chama branca da vida reside em mim. Salve Deus e graças a Deus. Salve Deus. Então, para nós, salve Deus, jaguares, africanismo representa a origem de uma das nossas grandes linhas. E desta forma, os pretos velhos são a roupagem dos grandes espíritos que, na sua simplicidade, e no seu amor, nos ajudam em nossos trabalhos e em nossas vidas, ensinando, curando e amparando todos os que se entregam com dedicação à lei do auxílio. Os nossos queridos, abnegados mentores, mensageiros de Deus, pretos velhos, pretas velhas, são essencialmente amor, só amor, obedecendo desta forma ao plano espiritual. Aqueles espíritos de jaguares, agora Enoques e Nagôs, que já tinham sido noutro tempo Iquitumãs e também Tumuxis, foram trazidos para o Brasil a fim de que, com a escravidão, o pudessem enfrentar uma grande prova para resgatar os seus atos transcendentais. Vivendo e sofrendo a ação
E continuando, que eu tive que sair, né? Tive que ir atender a campainha. Continuando aqui resgatar os nossos atos transcendentais, vivendo e sofrendo a ação opressora de muitos outros jaguares. Salve Deus! Senhores de engenho desse tempo, nobres e sinhazinhas, e para esses espíritos, para os espíritos missionários endividados e até orgulhosos e perdidos em caminhos e descaminhos da consciência, a escravidão tinha o mais profundo sentido iniciático. Desta forma, não podendo impor as exigências do corpo físico e da nossa alma, o escravo era obrigado a ceder às exigências do espírito, matando ou eliminando a sua personalidade para dar a vazão à sua individualidade. Nesse ainda longo período de escravatura de mais de 300 anos, um grupo de escravos lançou as bases, que seriam as bases da etapa final da escola do caminho, que seriam as raízes da religiosidade brasileira com a base no africanismo. Africanismo em busca das condições que permitiriam a reabertura da tal porta fechada, do oráculo de Ariano. Desse grupo destacam-se dois espíritos de elevada hierarquia, que penso que muitos sabem: Pai João e Pai Zé Pedro. A lei e a alta magia, missionários que tiveram 2 reencarnações no período colonial brasileiro, liderando aqueles espíritos que no Angical e na Cachoeira dos Jaguares viveriam dessa forma o princípio dessa força luminosa, a Cachoeira dos Jaguares. Estamos aqui lembrando da história da Cachoeira dos Jaguares, como ela é linda, bela e maravilhosa. Então, seria o princípio dessa força luminosa, a corrente do astral africano no Brasil, que hoje tanto nos assiste em nossa doutrina. O médium de incorporação que sempre existiu, sobre uma força nativa, recebeu dentro do africanismo uma nova forma. A sua força, com a consagração de Nossa Senhora do Apará, ou Nossa Senhora da Conceição, teve a transformação para uma força crística extraordinária, agindo no nosso plexo iniciático com muito maior responsabilidade. Instrumento da voz direta. Inclusive, nossa mãe, Ágla, Quatai 108, em sua missão de unificar as bases energéticas para formar a raiz do amanhecer, puxou dessa forma
a energia dos abnegados pretos velhos, pretas velhas, e reuniu, desta forma, o mestre Apará. Criou também o mestre doutrinador, coroando de êxito tudo o quanto nos foi legado pelo africanismo. E aqui, segundo Tia Neiva, era um sacerdócio poderoso onde o homem se concentrava, salientando felicidade, moderação e equilíbrio perante os momentos menos felizes dos outros. Hoje, salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, hoje nós somos espíritos luminosos no meio desta confusão, como o foram, salve Deus, os Nagôs e também os Inoques, que trouxeram essa força para o Brasil e para o mundo. Hoje nós estamos vivendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilha, grandiosidade. Vimos até agora como houve esta grande explosão, como se fechou esta fase da força do céu e da terra. E como esta luz foi transportada para cá parcialmente. Então, salve Deus, o que permitiu o nascimento do doutrinador e do Apará. E a doutrina do amanhecer, dentro de seu dinamismo, tem muitos aspectos interessantes, porque nos ensinam o fantástico leque de forças que dispomos, como por exemplo, a ação da cura, dessa grandeza que nos chegou da África. É explicado inclusivamente por Tia Neiva que quando o anjo Ismael decidiu que o Brasil seria a pátria do Evangelho, vendo a chegada do africanismo, convocou os cientistas alemães, promovendo a sua sublimação e proibindo curandeirismo. Estabeleceu-se então que os médicos de cura desobsessivas baixariam nos aparelhos mediúnicos, enquanto os médicos de cura físicas terrestres atuariam nos médicos profissionais encarnados na Terra. A Cabala, que deram o nome de ariano, que quer dizer raízes do céu, era desconhecida com a volta em 1700 de Pai Zé Pedro e de Pai João, e perdeu o seu real significado, agora chamada linha Mater, desde a chegada de Cismandirchen, quando, salve Deus, tudo foi ocultado, somente as raças africanas, por os seus sacerdotes, guardaram a sua origem e os seus valores, até que se formou a grande barreira para individualizar o Apará. Na força de Olorum e o doutrinador na força de Tapir, força predominante no reino central.
Salve Deus! Temos que patentear os conceitos africanos, porque para seguir as linhas honestamente é preciso conhecer fundamentalmente as linhas da ciência do amanhecer. Como é bela, como é magnífica esta nossa história do nosso templo, dos nossos templos, do nosso templo. Nossa mãe, o que ela lutou, o que ela trabalhou, o que ela não teria passado até conseguir toda esta grandeza, em toda esta luminosidade nestes trabalhos, receber as ordens do grande Simiromba, Seta Branca, nosso pai, por via da sua clarividência. E como sempre digo, transmiti-las para um caderninho, para um livro, tudo bem aconchegadinho. Vamos desta forma, meus irmãos, minhas irmãs, vamos desta forma trabalhar com honestidade dentro dos templos do amanhecer. Vamos trabalhar com amor para os nossos mentores, para o nosso ministro, para o grande Simiromba, para Pai João de Enoque, acima de tudo, para Jesus divino e amado Mestre e para Deus Pai Todo-Poderoso. Porque é Ele que nos assiste. É Ele que nos assiste. E dessa forma, sempre somos assistidos por as forças divinas, por as forças espirituais, tendo como capacidade a nossa condição mediúnica, recebendo consoante o nosso merecimento, mas vamos cada vez mais, cada dia mais, nos meter ao serviço da espiritualidade, com empenho, com amor, com dedicação, com carinho, com humildade e tolerância, equilíbrio e harmonia, para recebermos o irmão encarnado e o irmão desencarnado. Salve Deus, meus irmãos. Me despeço de todos, desejando a todos uma linda e abençoada noite, que Jesus divino e amado Mestre, que Deus Pai Todo-Poderoso, a Virgem Santíssima, Pai Seta Branca, Mãe Yara, e nossa Mãe, Águila Quatai 108, que trouxe todo este conhecimento que eu passei para aqui, para o vídeo, toda esta herança que já perdura há milhares de anos. Pensemos, isto não é uma história de um mês, isto é um conto verídico que se passou, que se vem passando há milhares de anos. O quanto o ser físico já foi bafejado por o amor divino, o quanto o ser físico já errou, já ultrapassou as fronteiras do razoável, o quanto já melhorou de novo, o quanto já... Isto não é um conto de fadas, isto não é uma história qualquer, é a nossa história, é a história do jaguar. É a história do jaguar. Dessa forma, nos conscientizemos desta grande e importante missão que assumimos perante o grandioso Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, no cumprimento da nossa jornada para o alívio das nossas dívidas, karmas, dificuldades. Salve Deus, meus irmãos. A todos desejo uma linda, abençoada, maravilhosa noite. Que Jesus
Que Jesus divino e amado Mestre a todos ilumine. Salve Deus, meus irmãos, e graças a Deus.